Pai querido, obrigado por estarmos aqui nessa noite, e no nome de Jesus eu te peço mais uma vez, Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade para agir, o Senhor tem a liberdade para ministrar as nossas vidas, para falar através da minha vida. Eu reconheço a minha total dependência do Senhor, e te peço, Senhor, fala com quem está pela internet assistindo esse vídeo, fala com quem está aqui. Nós não queremos chegar, Pai, ao Senhor e sair da mesma maneira, queremos ser transformados por Ti, e precisamos do Teu auxílio. Repreendemos em nome de Jesus todo intento satânico que queira atrapalhar essa mensagem de chegar em corações férteis. Nós profetizamos nessa noite que nós sairemos diferentes, porque a Tua palavra cumprirá o propósito pelo qual ela foi designada nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Queridos, essa noite eu quero te provar que o lugar onde você mais sofre na vida é o lugar onde você mais será usado por Deus. Amém? Inclusive, esse é o título da mensagem de hoje: quanto maior a guerra, maior o milagre e a vitória na sua vida. Alguém faz aniversário hoje? Corre aqui. Parabéns, hein? Depois você pega o DVD lá com o Egmar, tá? Glória a Deus. Ó, bigodão, hein? Queridos, se você parar para estudar, aquelas pessoas que ministram sobre curas, pessoas que ministram sobre dons espirituais, dons de cura, a maioria desses ministros tiveram problemas de saúde, problemas de doença na sua infância ou durante grande parte dela. Outro ministério que também você consegue ver isso, que é o título da mensagem de hoje, é aquelas pessoas que ministram finanças. A maioria desses pastores, quase todos, tiveram uma guerra enorme na sua vida financeira. Alguns nasceram pobres e venceram na vida para poder mostrar algo muito forte, que é o seguinte: fala para o irmão do lado, quanto maior o seu chamado, maior será a sua guerra. E aqui eu quero que você guarde uma frase, amém? Amados, eu ia falar amor. Amados, a sua dor sempre será o passaporte para a próxima fase de vitória na sua vida. Em outras palavras, a guerra ao redor da sua vida sempre vai indicar a qualidade da próxima fase que você está para entrar. Não sei se você entendeu, mas resumindo de novo, eu estou dizendo que eu estou pautando, estou colocando aqui força no que eu falei, que quanto maior o seu chamado, maior será a sua guerra. E a Bíblia diz, certa vez, que Jesus ele precisou se retirar da Judéia, e ele estava indo ali para Galiléia, e nesse percurso ele precisava atravessar a província de Samaria. E eu queria que você abrisse comigo nesse texto, João 4, versículo 5. João capítulo 4, versículo 5, e nós vamos entrar num mergulho na Bíblia. Eric, está aqui ou está no Instagram? Não? Fechou. Eu estava ali dentro só olhando na televisão e você assim, né? Pegando Pokémon? Vamos lá, João 4, versículo 5. Quem abriu diz amém. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Até aqui. Vamos mergulhar nesse texto hoje. Você não vai se arrepender de ter vindo na igreja debaixo de chuva, amém? Amados, Jesus Cristo não era um cara normal. Todos estavam percebendo que havia algo diferente nesse homem. E eu sei que nem todos estavam gostando da forma que Deus estava usando Jesus, mas ele estava chamando a atenção, isso ele estava. E de repente essa mulher se encontra com Jesus e não o reconhece. E aqui entra uma lição poderosíssima. Posso falar? Amados, a nossa ignorância sobre alguns assuntos pode impedir os maiores milagres de Deus na nossa vida. Repita comigo: a minha ignorância sobre determinados assuntos pode impedir os maiores milagres de Deus na minha vida.
Muitas pessoas não recebem o milagre de Deus em sua vida porque apresentam mais desculpas do que respostas. E a maioria das pessoas dizem: eu não sabia disso. E como eu disse, a nossa ignorância em determinados assuntos pode impedir sim milagres de Deus. Porque, amados, quantas pessoas falando do que desconhecem? Eu quero te dar aqui 3 conselhos. Primeiro, nunca fale de um assunto que você desconheça, amém? Segundo, nunca fale de uma pessoa sem comer 1 quilo de sal com ela, amém? Terceiro, nunca fale de uma igreja sem conhecer os frutos dela, amém? Vença, então, quem aqui quer um milagre na sua vida? Meu irmão, primeira coisa, vença a ignorância sobre determinados assuntos, adquira o conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando não há conhecimento sobre um determinado assunto, é muito mais fácil criticar, apontar o dedo, do que dizer: Deus, me dá entendimento sobre isso. E o que Deus está querendo dizer através desse texto Ele tem um milagre para as nossas vidas, amém? Mas não vai acontecer nenhum milagre se nós não buscarmos o entendimento, se a gente não destruir a ignorância. Quem está aqui diz amém. Sabe, queridos, se você quer viver um milagre de Deus na sua vida, se você quer viver um milagre, você não pode agir como essa mulher que chegou e falou assim, como que você, sendo judeu, fala comigo? Então, se você quer viver um milagre, você não pode limitar aquilo que Deus não limitou na sua vida. E quantas vezes o preconceito tem impedido pessoas de viverem coisas sobrenaturais em Deus? Quantas vezes o preconceito impediu você, quantas vezes a mim também, nos impediram de falar com a pessoa certa? Às vezes por preferir ouvir vozes que dizia que aquela pessoa não falaria com você. Quem é você para falar com fulano? Olha a sua classe social, olha a sua cor, olha, você é um crente. Eu lembro de uma vez que eu namorei uma menina, e um pastor dela veio falar para mim assim: ô Bigardi, se enxerga, quem você acha que é para ela? Ela é rica, você é pobre, você não tem onde você não tem onde ir embora. Eu olhei para o pastor e falei: obrigado, que incentivo de vida você está me dando, hein? Estou feliz da vida, pastor. Você? Sabe quantas pessoas impedindo esse preconceito? E quando impedindo o agir de Deus por causa do preconceito? E quantas pessoas impedindo o agir de Deus porque não dão passos de fé? Dizem assim, cara, eu sou pobre, como é que eu vou trabalhar naquela empresa? Puxa, cara, eu sou burro demais, como é que eu vou entrar naquela faculdade? Puxa, eu não sou digno de ser usado por Deus. E quando a gente fala de preconceito, geralmente pensa em quê? Homofobia, racismo. Mas eu estou falando aqui, repita comigo, fala assim, de preconceito interno. Sabe, é aquele que te impede de viver o melhor de Deus, porque você se acha indigno daquilo. Quantas vezes Deus querendo o melhor para você, e você dizendo: eu não sou digno, eu não posso, quem sou eu? E Deus dizendo: cara, você é meu filho. Sabe quantas vezes o preconceito interno, às vezes eu achava que o rico tinha preconceito com o pobre, até descobri que o maior preconceituoso é o pobre com o rico. Eu li um livro uma vez de um cara, e ele falando que quando ele andava de ônibus no país dele, ninguém falava nada, e quando ele venceu na vida e andava com carro importado, conversível, as pessoas começavam a jogar latinha de cerveja, pedra no carro, tamanha a inveja. Então vocês estão aqui, gente? Você não pode limitar aquilo que Deus tem na sua vida, porque por se achar indigno. Essa mulher foi preconceituosa, e Deus estava ali para fazer um milagre na vida dela, e ela não percebeu. E sabe, amados, às vezes você acaba ouvindo vozes que tentam te provar que você não é digno. E toda vez que você ouvir uma voz assim, dizendo: ei, quem é você para viver tal coisa? Eu quero te convidar a guardar essa frase. Eu quero te convidar a levantar a tua voz e dizer: ei, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para completar aquilo que Ele começou na minha vida. Amém? Independente de situações. Se é para dar uma salva de palmas à direita, querido. Nós vamos ouvir muito isso na vida, amém? Se você quiser fazer qualquer coisa para Deus, se você quiser realmente obedecer a Deus, se prepare, virão pedras na tua vida. E dependendo da obra de Deus, serão ou pedregulhos ou pedras gigantes. E se você não conseguir suportá-las, como é que Deus vai poder agir?
Então é nessa hora que você precisa dizer: opa, não importa o que você está dizendo, eu sei quem me chamou, eu sei quem é aquele que falou que eu ia ser usado e eu estou aqui, amém? João 4, versículo 10 e 11, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? O que eu vejo aqui? Olha para mim, gente. Eu vejo Jesus querendo agir na vida dessa mulher, e primeiro, ela sendo preconceituosa, e segundo, tendo um olhar natural com as coisas. Fala para o irmão do lado: meu querido irmão, você se transforma naquilo que você vê. Sabe o que eu quero que você entenda? Que é impossível você viver algo se você despreza esse assunto em Deus. E se você precisa de um milagre, os seus olhos precisam ser espirituais e acreditar nesse milagre, porque vai ter vezes que Deus vai te falar algo que humanamente é incoerente, mas aqui entra a fé, concorda? Tem hora que Deus vai te pedir para fazer coisas que você iria dizer assim: isso é loucura. Só que nós precisamos aprender a ver as coisas como Deus vê. Quem aqui quer viver um milagre de Deus? Então você precisa enxergar a forma que Deus enxerga as coisas. Anota um texto aí, Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Amados, toda vez que Deus quis fazer um milagre na vida de alguém, toda vez que Deus quis agir na vida de alguém de uma forma sobrenatural, Ele sempre pediu para a pessoa mudar a forma de agir, de olhar. Veja a vida de Abraão. O que Ele falou para Abraão? Abraão, ergue os teus olhos e conte as estrelas, assim será a sua descendência. O Salmo 121, Davi diz o quê? Salmo 121, versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi, queridos, era uma pessoa que chamava muita atenção, e toda vez que você fizer algo para Deus, isso vai chamar a atenção do nosso inimigo, e ele vai dar um jeito de que as pedras cheguem até a tua vida. E no meio de tantas lutas, Davi conseguiu escrever esse salmo inteiro. Leia, para você ver como que Davi tem essa esperança em Deus. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Mais forte. Porque ele mudou a forma de olhar as circunstâncias. E para mudar a forma de olhar as circunstâncias, eu preciso mudar a forma que eu penso sobre as coisas. Vocês estão aqui? Para eu mudar a forma que eu enxergo, eu preciso mudar a forma com que eu penso. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que a gente venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Resumindo, quem quer o milagre de Deus na sua vida? Você vai precisar vencer a ignorância sobre determinados assuntos. Ou seja, você não vai poder ficar falando do que você não entende, não sabe de assunto. Melhor ficar quieto. Segundo, você vai ter que deixar o preconceito de lado, principalmente de si mesmo. Você é tudo que a Bíblia diz que você é tudo que Deus diz que você é, amém? Terceiro, você vai ter que começar a enxergar as coisas da forma que Deus enxerga. 1 Coríntios 2,14, tem um texto bem interessante. A Bíblia diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente, amém? Vamos para frente? 3 pessoas, vamos para frente? Jesus estava ali, prestes a mudar a história daquela mulher, e essa mulher, meu irmão, essa mulher era um poço de bola fora. Ela me solta uma outra frase, João 4, versículo 12: és porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Sabe o que eu vejo aqui? Uma mulher onde as tradições eram mais importantes do que ela se abrir para uma mudança. Quantas pessoas precisando de um milagre, quantas pessoas querendo algo de Deus, algo novo de Deus, mas não desgrudando de tradições que não estão levando a lugar nenhum. Eu e você não podemos nos apegar a situações passadas. Por quê? Repita comigo: porque a vida com Deus é uma vida dinâmica.
Mais forte agora, é uma vida cheia de aventuras. Ou seja, todo o milagre de Deus na sua vida vai exigir que você mergulhe em experiências novas nele, e não se apegue naquilo que passou há alguns anos. Quantas pessoas presas ao passado, quantas pessoas presas à forma que Deus agiu no passado. Eu me converti numa igreja em São Paulo muito legal, éramos 80 adolescentes na igreja presbiteriana, nós tínhamos a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, e foi muito legal, foi um tempo massa, e passou, casei, estou aqui, eu não posso ficar lamentando o tempo que eu passei na outra igreja, ai que tempo legal, quando a nossa igreja era menor. Meu irmão, o melhor tempo na tua vida é o hoje, amém? O melhor tempo na tua vida é o centro da vontade de Deus, e Ele sempre vai te fazer aprender com o passado, ter esperança no futuro, mas curtir o presente. Tem gente que não curte o presente, né? Ou está tão preocupado pelo que aconteceu no passado, nossa cara, foi tanta decepção, tanta coisa errada, e não consegue curtir o presente, ou está tão preocupado com o futuro, e deixa de plantar para o futuro. Quem está entendendo? Faz sentido isso? Amém? Entenda algo, Eclesiastes 7, versículo 10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que esses, porque não é sábio perguntar assim. Vou para frente, João 4, versículo 13 e 14. Vamos estudar esse texto quase que inteiro, hein? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Enquanto essa mulher estava presa a algumas situações, Jesus estava indo mais profundo com ela. Queridos, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você está preocupado com aquilo que aconteceu ontem, ou com aquilo que vai acontecer amanhã, mas está se esquecendo de coisas mais profundas. Ou seja, que a sua vida não se resume naquilo que você tem aqui na terra. Olha para mim de novo e escute. Sua vida, melhor, fala para o irmão do lado, sua vida não se resume naquilo que você tem na terra. Sabe o que Jesus estava falando com ela? Ei, Jesus estava falando assim, e a vida comigo, a vida com Deus. Aliás, Jesus estava tentando falar para ela sobre eternidade. E eu e você precisamos demais cuidar da nossa vida, concorda comigo? Cuidar da nossa vida. A gente não pode vir para cá e montar uma tenda no meio da igreja e dizer, agora eu vivo para Deus, e eu não vou mais me misturar com o mundo. Uma vez os discípulos fizeram isso, Jesus foi se transfigurar, e Pedro falou assim, deixa eu montar aqui uma barraca, está tão legal ficar contigo. Aí o que Jesus falou? Não, tem tempo de vir me buscar, mas tem tempo que tem que descer nos vales, tem que viver. Vocês estão aqui? Então precisamos cuidar da nossa vida, sim ou não? Precisamos preocupar com a nossa saúde, sim ou não? Precisamos cuidar da nossa família, sim ou não? Precisamos cuidar das nossas finanças, nossa vida financeira, sim ou não? Mas a gente nunca pode tirar os olhos da eternidade. É mais ou menos assim, frita o peixe e olha o gato. Eu vivo na terra, eu sou excelente no que eu faço, mas Deus, eu estou aqui. Quando o Senhor, é aqui e lá, amém? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas não estão nem aí? Quantas pessoas desprezam vida eterna? E há um perigo só aqui, o perigo de ser tarde demais para você ver que foi ignorante em relação à vida eterna quando você estava aqui na terra. Sabe, amados, uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte, mas deixa quieto, não vou falar isso. Eu vou falar. O pastor falou assim, tá bom, você diz que vida eterna está errado, que isso não existe. Se eu tiver errado, o pastor falou, se eu tiver errado, pelo menos eu mantive minha vida com princípios. Cuidei da minha família, cuidei dos meus filhos, né? Tive uma vida, não fui para um lado errado da vida, tive uma vida no princípio. Se eu tiver errado, vou morrer e nunca mais vou saber de nada. O detalhe é, e se eu tiver certo? E se você realmente fechar os olhos aqui e abrir aqui? Lucas 12, versículo 15 diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Como é que você lida com esse assunto?
Como é que você lida com vida após morte? Queridos, é tanta nojeira na TV, é tantas coisas que a gente ouve, é gente que diz que é de Deus, aí nos bastidores não é tanta coisa, tanta gente falsa, tanta gente que marcando, sabe, a coisa pior. Eu acho que Deus deve ter, é que Ele ama tanto o ser humano, né? Mas deve ser tanta nojeira. Ele olhar e falar, ver pessoas que se aproximam de você, dão um sorriso, armando o tapete para puxar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora a questão é, como é que a gente lida com esse assunto? Como é que a gente lida com vida após morte? Porque tudo isso vai passar, gente. Toda essa besteira, todo esse monte de coisa errada que a gente vê, isso vai passar. E um dia, esses dias falaram para mim assim, ô Biga, o inferno é na terra. Eu falei, cara, não se engane. Mas olha quanta coisa ruim que a gente vive aqui. Eu falei, cara, mas não se engane. Aqui ainda é bom. Você não sabe, você não tem noção do que te espera se você não se acertar com Deus. Então, fala para o irmão do lado, eternidade é um assunto sério. Mas você tem o direito, amém, de viver conforme você quiser. Você faz a sua vida o que você quiser, mas você nunca vai poder dizer que você não teve a oportunidade de escolher, amém? O que eu estou querendo dizer é, suas escolhas nessa vida determinarão onde você vai passar a eternidade. Ou melhor, repita para o irmão do lado, olha bem nos olhos dele. Dá uma de... Hoje, esses dias o meu filho, eu falei assim, Vitor, olha para a Vivian. Aí ele olhou para a Vivian, aí depois ele falou, ela tem poder nos olhos. Eu falei, Thundercats. Sei que tem gente aqui que nem sabe o que é Thundercats, né? Mas vamos lá, fala para o irmão do lado, olha bem nos olhinhos dele e fala assim, sua identidade determina a sua eternidade. Eu gaguejei aqui, vamos de novo. Fala assim, sua identidade determina a sua eternidade. João 1, versículo 12 diz, todos quanto receberam deram-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, você é um filho de Deus. Saiba, seu lugar é no lado dele, aqui e lá. Filho, identidade de filho. Isso determina onde você vai passar a sua eternidade. Você pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas a Ele? Quem quer um milagre na sua vida? Já falei até aqui, vence a ignorância. Deixe o preconceito, mesmo que seja o preconceito contra si próprio. Comece a enxergar da forma que Deus enxerga, com olhos espirituais. Deixe as tradições, o que passou para trás. Se aprofunde em assuntos sobre a eternidade. Amém? E aí está lá Jesus, chamando a atenção da mulher para o maior milagre de todos. E ela preocupada com a vida dela. Como é que eu posso provar isso? Versículo 15 de João 4, olha o que a Bíblia diz. Nós estamos só em João 4, tá? Os outros vai anotando, deixa aberta em João 4. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e eu não precise mais vir aqui buscá-la. Qual que era a motivação da mulher? Ser salva ou parar de trabalhar? Dá para perceber? A motivação dela, ei, me dá então dessa água, porque, irmãos, não é igual hoje, que você abre a torneira, e você pode, dependendo da casa, colocar quente, fria. Não é assim, antigamente você quer água, beleza, pega o balde e vai buscar. E não tinha aquele negócio de, ô marido, igual a mulher faz, né? Amor. Você chega quebrado do trabalho, né? Aí ela fala, amor, você fala, opa, pega água para mim. Aí você desce, 5 andares de casa. Nossa. Você desce, vai lá, pega a água. Aí quando você entrega, tá muito gelada. Não tinha isso. As mulheres naquela época não eram valorizadas, gente. Era o homem dizendo, ó mulher, vai lá pegar água para nós. É sério, porque ela que foi buscar, não foi a galera. É interessante, sabe por quê? Porque a gente quer milagre nas nossas vidas. A gente quer milagre. E a gente acha que os milagres virão sem esforço. Meu irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida de uma hora para outra, sim ou não? Deus pode fazer um milagre instantâneo na tua vida agora, tipo bigode, cabeludo. Pode ou não pode? Por mais que eu não queira, está amarrado, bate na fibra. Gosto de ser careca. Mas a ideia é, Ele pode ou não pode? Mas tem um outro lado da moeda. Tem também a nossa parte. Todo milagre, repita bem alto comigo, todo milagre
É uma via de mão dupla. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quem quer um milagre de Deus na sua vida? Você vai ter que se esforçar, querido. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que ter tempo com Deus. Quer um milagre em relação aos estudos? Ora para que Deus te lembre, mas te lembre do quê? Daquilo que você estudou. Amém? Estão aqui? E Deus pode fazer esse milagre de fazer não esquecer, sim ou não? Pode, mas até a Bíblia também. A Bíblia nos diz, em algum versículo que eu não lembro aonde, mas sei que está lá, a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo sempre vai te lembrar de algo que você leu. Não tem como você lembrar de algo que você não leu. Então, quer um milagre na sua vida financeira? Vai trabalhar. Deus, eu preciso de um milagre. Legal, mas como é que é? Queria que alguém me desse uma oferta. Mas o que você faz para isso? Nada. Uma vez um cara chegou lá na casa do meu sogro e falou assim: senhor, eu queria tem um dinheirinho aí? Aí meu sogro falou: tem uma grama aqui, você não quer carpir para mim que eu te pago? Ele falou: eu quero uma esmola, não quero um trabalho. Isso é real. Meu irmão, quer um milagre de Deus na sua vida? 3 agora. Você achava que era na boa, né? Quer um milagre de Deus na sua vida sentimental? Amém? Vai ter que se esforçar. O cara quer que Deus cure o casamento, a mulher quer que Deus cure o casamento e continua sendo o mesmo ogro, o mesmo xereque, a mesma Fiona de sempre. Meu irmão, você vai ter que pedir para Deus, me ajuda, mas a princesa é você que faz. O gentleman, o cavaleiro, mas eu sou assim mesmo, vai ficar sozinho. Vocês estão aqui, gente? Qualquer coisa na vida, por exemplo, milagre na área financeira, quem quer? Todo mundo, né? Vai ter que trabalhar, mas vai ter que semear também, aprender a semear. Ou seja, qualquer coisa na vida vai precisar do equilíbrio entre, repita assim, dependência e atitude. Então vamos lá. Eu não posso ser dependente de Deus sem atitude, mas eu não posso ter atitude sem dependência. Posso ler de novo? Vamos lá. Eu não posso ser dependente sem atitude, mas eu não posso tomar atitude sem dependência. Faz sentido isso? Vamos lá. Jesus sabia que essa mulher precisava de um milagre. Ele sabia que a identidade dela estava ferida, que havia problemas não tratados dentro dela. E quando ele percebe, olha só, presta atenção nisso. Quando Jesus percebe que a conversa está tomando outro rumo, olha o que ele diz no versículo 16, João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido. Tudo bem? O que ele falou para ela? Mais forte. Meu irmão, o que tem a conversa de marido agora? Ela estava falando de marido? Jesus estava falando de sentimentos com ela? Ele muda o assunto drasticamente. Ele está aqui, ele corta ela e muda de assunto e diz: vai, chama teu marido e vem cá. E o que Jesus está fazendo com esse assunto? Sabe o que ele estava dizendo para ela? Querida, você precisa de um milagre. Eu estou aqui para te ajudar. Mas olha o que Jesus está falando entrelinhas, intergaláctico. Nas entrelinhas, olha o que Jesus está falando nas entrelinhas. Está dizendo assim: você precisa de um milagre, eu estou aqui para te ajudar, mas não tem como você receber um milagre sem tratar de traumas que estão na raiz da sua alma. Ou seja, pensa num Deus que é direto, pensa num Deus que sabe o que você precisa, pensa num Deus que quer te curar completamente. Por isso, queridos, toda vez que você precisar de um milagre, eu já fiz a pergunta aqui: quem precisa de um milagre? Toda vez que você precisar de um milagre, Ele vai ser direto com você. E posso te dizer, você não vai poder agir como essa mulher agiu, porque Jesus diz assim: vai lá e chama seu marido. Versículo 17, ela diz: eu não tenho marido. Em outras palavras, ela falou mais ou menos assim: você não tem nada a ver com isso, cara. Tipo, você mudou de assunto e agora não tenho marido. E sabe o que eu vejo aqui? Que a atitude de Jesus incomodou essa mulher. Querido, se você quer um milagre na tua vida, em qualquer área, saiba, fala para o irmão do lado: Deus vai tocar nas suas feridas.
Concorda que ferida dói? Concorda que dependendo de como ela tiver, ela até fede? Esses dias eu fui estou fazendo uma pequena reforma na minha casa, e eu fui lá visitar a reforma, e aí o menino lá o menino que trabalha lá falou assim: cuidado com o prego. Eu, qual? Enfiei o prego, passou o tênis, entrou. Meu irmão, eu sou piá de prédio, mas doeu. Eu fiquei 2 dias sem pisar direito, e minha esposa falou assim: puxa, como esse prego está rendendo, porque eu ficava no sofá assim: amor, pega água para mim. Tá fria, só para descontar, né? Mas faz sentido que ferida dói? Tem hora que as pessoas dizem assim: Deus, faz um milagre na minha vida. E Deus fala: claro, mas não muda de assunto não, deixa eu ir direto. Teu problema é esse. E quando Deus mostra o problema, a pessoa: ai, assim eu não quero. Opa, se é para ir nessa igreja e ser tratado por dentro, não quero. Se é para mudar meu casamento e eu ter que pedir perdão para algumas pessoas, para ela e para os meus filhos, não, aí eu não quero. Se você quer um milagre, saiba que o milagre vem da cura das feridas. E as feridas, o que está aqui fora é só a casquinha, a ferida está lá dentro. Quem está aqui, gente? O milagre só vem quando você tem coragem de enfrentar essas situações. E o versículo 17 e 18 continua: replicou-lhe Jesus: bem disseste que eu não tenho... Não, Jesus não falou assim, ele falou assim: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí Jesus vai aonde? No alvo. Ele diz: sim, você não tem um marido, e esse é o teu problema. O que Jesus estava falando para ela? Querida, seu problema é um problema de relacionamentos mal resolvidos com os outros e com você mesma. Então Jesus estava falando assim: como é que você quer beber de uma água que mate a sua sede, se a sua alma está faminta e está ferida? Qual é a lição? Pergunta para mim, qual é a lição, Biga? Fala para o irmão do lado: todo milagre e toda cura começa dentro de você. E o que vem de dentro para fora? 2 coisas: excrementos e lágrimas. Concorda? Coisas ruins e frutos de emoções. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Toda vez que Deus mexer com você, coisas ruins vão sair, mas também as suas emoções vão vir à flor da pele. Ai, foi só me converter, viu? Foi só voltar para Jesus. Olha o que está acontecendo comigo. E Deus falando: cara, eu estou fazendo um milagre. Me dê tempo para te mostrar isso. As pessoas não querem que venha um gênio da lâmpada. E aí você aperta o gênio e ele: pois não, você tem direito a 3 pedidos. Amados, Deus não faz curativos paliativos, que são aqueles que têm o poder de acalmar, abrandar uma dor temporariamente. Repita bem alto: Deus não faz curativos. Mais alto agora: Ele quebra e faz novo. Amém? Então tem hora que Deus não está passando o band-aid. Lembra, hoje não tem mais isso, né? Antigamente, quando a gente se machucava, a mãe vinha com 2 coisas: metiolate e mercúrio. Qual era mais gostoso de passar? Mercúrio, que era vermelhinho. E o metiolate? Você é louco. Mas o que curava mais rápido? Tem gente que nem sabe o que eu estou falando, né? O quê? É menta? Menta com coca? Meu irmão, tem hora que Deus quebra e como que é mesmo o negócio? Metiolate. Metiolate. Existe isso ainda? Existe? Não arde mais? Não tem graça. Antigamente eu usava o metiolate, um pó que chamava pó de tapataio. Quem lembra disso? Não dava com aqueles negócios. Vamos lá. Meu irmão, quem quer o milagre de Deus na sua vida? Em alguma área, qualquer área. Você entrou aqui hoje, você precisa de um milagre. Você quer? Esse milagre só vai acontecer se Deus tiver liberdade de ir profundo na sua alma e quebrar ali a raiz dos problemas. Amém? Você já ouviu falar daquela frase, a Yasmina pira? Nasceu nesse texto. Só não está aqui, mas dá para entender. Porque nessa hora a mina pirou.
Porque Jesus, ele está indo ali conversando com ela, e aí ela, versículo 19, vejo que és profeta. Ela pira. Sabe o que eu vejo aqui? Que alguém que precisa de um milagre não pode querer ficar desvirtuando o assunto. Vamos lá. Sabemos que ser confrontado por Deus dói. Dói ou não dói? Ouvir uma verdade dói. É incômodo, mas é extremamente necessário. E o que eu vejo aqui, que essa mulher não aguenta a pressão e muda de assunto. Jesus, ele está indo num assunto, mexendo dentro dela. Cadê seu marido? A cura é aí dentro. Ela é profeta. E ela vai mais longe ainda. Versículo 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Tipo assim, tem nada a ver o assunto. Jesus está falando, cara, eu quero tratar a tua ferida. E você está querendo saber aonde adorar. Aleluia. Meu Deus. Versículo 24, Jesus mata a charada. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele estava dizendo mais ou menos assim, filha, quem precisa de um milagre é você. Então, me deixa curar a sua ferida. Para de ficar querendo saber de coisinhas que não levam a lugar nenhum. E quem eu vejo aqui? Pergunta para mim, quem? Aqueles que gostam de picuinhas, que gostam de entrar em assuntos desnecessários. Teve dinossauro na Bíblia? Que gostam de comentar os últimos acontecimentos gospel. Você é a favor de fulana ou de ciclano? Gostam de ficar gastando tempo defendendo seus argumentos. Gostam de falar de outras igrejas, de outras visões. Gostam de ver defeito em tudo e em todos. Gente, há coisas mais profundas para a gente correr atrás, amém? Há mais coisas para fazer, há muito mais para conquistar para o reino de Deus. Essa mulher tinha muitas fortalezas internas, e ela não estava entendendo que a conversa estava rolando, que a conversa ali era uma outra. E o que ela diz? Olha, a mina pira mesmo aqui. Versículo 25, tá bom, isso eu sei, respondeu a mulher. Versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Tipo assim, ela precisando de um milagre, cheia de feridas internas, e dizendo a Jesus, isso eu sei. Como é horrível você querer ajudar alguém que se acha dono da razão. Estão aqui, gente? Quem está aqui diz, eu estou. A pessoa está perdendo o casamento, mas ainda se acha a última bolacha do pacote. Se você é carioca, o último biscoito do pacote. Está perdendo o emprego, mas o problema é o chefe, não é você. O problema é quem? O encarregado, o diretor. Todo mundo, menos você. Está perdendo os amigos e não consegue enxergar que o orgulho está afastando as melhores pessoas do teu lado. E aí Jesus no versículo 26 diz, ei, sou eu que falo contigo. Sabe o que Jesus estava falando para essa mulher? Jesus estava dizendo assim, filha, eu estou aqui, eu sou tudo que você precisa, eu sou a sua cura, eu sou o seu pai, eu sou o seu Deus. E nesse instante, parece que algo acontece com essa mulher, presta atenção, as escamas caem, e ela percebe que ele era tudo que ela precisava, que ela não precisava saber onde adorar, que ela não precisava saber se era profeta. Ela olha e diz, cara, você é tudo que eu preciso. E aqui, repita comigo, aqui entra, mais forte, a experiência com Deus. Posso te dar um toque? Todo mundo tem uma velocidade, queridos. Nem todo mundo é o Bolt. Amém? Nem todo mundo vai ter as experiências com Deus da mesma forma e da mesma velocidade que você. Por isso, estão me olhando? Não julgue ninguém. Você não deve desistir de lutar pela alma das pessoas. Faz 10 anos que eu oro, continue orando. Talvez para você foi um dia, para ele 11 anos. Mas um dia ele vai para o céu e vai te agradecer porque você orou 11 anos por ele. Amém? Eu tenho um amigo profissional de skate, que durante 20 anos nós oramos por ele. 20 anos, hoje ele é diácono do Bola de Neve de Floripa. Estiver assistindo, Maia, um beijo. Amigão, morou na minha casa dentro da igreja.
ia de vez em quando, sempre respeitando, nós éramos amigos, 20 anos, respeitava o culto, não falava mal, mas não se convertia, 20 anos, hoje é uma bênção. Por quê? Porque nem todo mundo tem a sua velocidade, amém? Nós nunca vamos saber quando a semente que nós estamos lançando vai dar frutos. Às vezes você ora por uma pessoa há 10 anos, convida para ir na igreja, faz de tudo, o cara não se converte. Daqui a pouco o cara muda de cidade, muda de emprego, alguém fala algo para ele, o cara, puxa, eu nunca precisava, se converte. Você fala, caramba, cara, eu estou 10 anos falando para você, você não me ouve. Já aconteceu isso com você? Porque quem dá o crescimento é quem? A gente ou Deus? É Deus. Essa mulher percebe o que ela não estava percebendo. Estou acabando, gente. Quem está entendendo? Versículo 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o que eu quero te falar aqui, que forte que é isso. Essa mulher chega na cidade e diz para segui-la, diz para os homens que estavam ali, para segui-la, porque ela conheceu alguém que tinha falado tudo o que ela havia feito. Por que esses homens a seguiram? Por que esses homens a seguiram? Resposta está no mesmo versículo. Ela falou assim: vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Queridos, por que as pessoas seguiram ela? Fala assim comigo: porque todos a conheciam. Eles sabiam dos defeitos dela, presta atenção. Eles sabiam quem ela era, sabiam da sua tristeza, ela não tinha família. Queridos, sabiam das suas vergonhas, ela era uma mulher sem marido. A Bíblia não diz por que ela não tinha marido, mas ela teve outros relacionamentos. Isso categorizava como alguém não confiável ou até uma prostituta. Na verdade, todo mundo conhecia essa mulher. E de repente, olha para mim, gente, estou acabando. De repente essa mulher chega correndo, gritando, dizendo: ei, venham ver alguém que falou tudo que eu vivi. E sabe o que eu vejo? Que aqueles homens viram uma mulher que não estava envergonhada de ter aberto a sua vida e a sua podridão para um outro homem. Uma mulher que estava mudada, uma mulher que estava transformada por dentro. Eles viram algo nela, a voz dela não estava normal, os olhos dela não estavam normais. Viram uma mulher que antigamente transmitia tristeza, uma mulher que, você já viu gente que está sofrendo na rua, que quer sorrir, mas os olhos demonstram que está sofrendo. Eles sabiam disso, mas de repente os olhos dela começam a vir vida, e eles viram. E o detalhe, meu irmão, meus irmãos, vocês sabem que essa mulher foi a primeira missionária que a Bíblia relata, né? Olha o que a Bíblia diz, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Amados, olha para mim, eu vejo aqui uma mulher que havia sofrido na vida. Eu vejo aqui uma mulher que tinha tudo para ser acusada pelo inimigo, mas onde ela teve a sua maior luta, foi exatamente ali que ela teve a sua maior vitória. Muitos samaritanos conheceram a Jesus por causa do testemunho daquela mulher, porque sabiam quem ela era e a viram transformada. Aonde ela mais sofreu, foi aonde Deus usou para trazer pessoas. Muitos samaritanos conheceram a Jesus, porque quiseram ver quem foi o homem que mudou a vida daquela mulher. Como é que pode? Essa mulher teve 7 maridos, como é que ela vinha falando de um cara que numa conversa muda a vida dela para sempre? Sabe, esses homens conheciam essa mulher e agora viram a transformação nela. E repita comigo: contra fatos não há argumentos. Essa mulher talvez pudesse ter vergonha da vida que tinha, mas a sua maior dor se transformou na sua maior ferramenta de evangelismo. Nessa noite, querido, Deus quer agir na tua vida também, amém? Deus quer operar um milagre na tua vida, mas Ele quer que você entenda que mesmo que você se sinta triste, há uma alegria contagiante dentro de você, e Deus, Ele quer quebrar aquilo que te impede de trazer essa alegria para fora.
Mesmo que hoje você esteja falido, há uma vida abundante te esperando. Mesmo que você esteja desanimado, há uma razão para lutar dentro de você. Para isso, se abra para o agir de Deus, permita ser mudado por Ele, vença a ignorância em alguns assuntos, deixe o preconceito, comece a enxergar com os olhos de Deus, deixe as tradições, se aprofunde em assuntos sobre a eternidade e saiba que a sua maior dor é o seu maior tesouro. Eu não sei aonde você sofreu na sua vida, eu não sei o que foi, o que você viveu até aqui, mas eu sei de pastores, o pastor careca que bebia, que tinha problema com bebida e hoje pode salvar e ajudar amigos dele em relação a isso, pastores nossos que entraram aqui com problema com crack. Eu até falei nesses dias, pregando em Telemaco Borba, do pastor Lenilton, que usou quantos anos crack, e hoje as pessoas que usam crack, chegam para ele e dizem: cara, como é que Deus te curou? Me ajuda. Vocês estão aqui, gente? A sua maior dor é a sua maior ferramenta de evangelismo. Aquilo onde você mais sofre. Quantas pessoas hoje, o nosso ministério de casais é liderado por um casal que sofreu, que se separou, que teve, sabe, uma vida destruída sentimentalmente. Deus vai e restaura a vida deles, e hoje casais retornam, casamentos estão sendo restaurados. Por quê? Porque alguém deixou que a dor se transformasse em alegria. Deus não perde, sabe, não perde oportunidades, querido. Se você sofre em determinado assunto, é porque Deus sabe que você aguenta. Se você passa por situações difíceis, qualquer área que seja, Deus sabe que você pode suportar. E um dia, alguém vai olhar para você e vai dizer: se Deus fez isso na sua vida, pode fazer na minha também, me ajude. Amém? A ideia só é: não desista desse processo. Não desista desse quebrantar. Não desista de acreditar que a sua maior dor é o seu maior tesouro. Nessa noite eu quero orar por você em relação a isso, porque as pessoas querem um milagre. Sabe o que elas querem dizer? Me livra desse mal, me tira do mundo. E Jesus foi bem enfático em dizer: Deus, eu não quero que o Senhor tire-os do mundo, mas que o livre-os do mal. E qual é o mal? Estar fora da vontade de Deus. Estão aqui, gente? Qual é o maior mal na tua vida? Estar fora da vontade de Deus. Qual é a melhor coisa que você pode viver? Estar no centro da vontade dele. E o centro da vontade dele vai conter situações de choro, situações onde você vai olhar e vai dizer assim: eu não aguento mais. E posso te falar, toda vez que você disser não aguenta mais, é porque você aguenta dar mais 3 passos. Eu já treinei sozinho, já treinei com personal. Sozinho, quando eu estou cansado, eu paro de treinar. Quando eu estou com o personal, quando eu acho que eu estou morrendo, ele fala: vai, mais 3. Eu falo: não tenho força. Daí ele faz a gente fazer mais 6. Se isso é real no mundo físico, você acha que não vai ser no espiritual? Eu quero dizer para vocês, queridos, tem hora que você pode dar um passo a mais. No dia que você disser assim: eu não aguento, você pode. Eu quero orar para você nessa noite. Amém? Você precisa de um milagre? Ele está aqui para te ajudar. E eu quero orar por ti. Feche seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça. Quero orar pela tua vida que tem pedido para Deus algo tão sério, que é um futuro. Deus, eu não consigo ver o meu futuro, eu não consigo me ver contigo, eu não consigo saber o que vai acontecer na minha vida, eu não consigo me ver, se fala de eternidade, eu não consigo me ver nem daqui 5 anos. Sabe o que Deus quer te dizer? Anda no meu lado, que eu posso te mostrar o que eu espero de ti, mas você precisa querer isso. Então, se você está afastado de Deus, se você está dando muita desculpa para Ele, se Ele está querendo trazer cura na tua alma, e você está mudando de assunto, colocando defeito em todo mundo, nessa noite Deus está querendo te dizer: deixa eu te curar, deixa eu te mostrar o que eu posso fazer na tua vida, mas pare de dar desculpas, pare disso. Se é o teu caso, entrega teu coração para Ele nessa noite, entrega a tua vida para Ele. Como é que eu faço, pastor? Repete comigo uma oração. Se você quiser fazer isso, então levante sua mão direita comigo e repete uma oração e diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, pelos meus pecados, pela forma que eu tenho agido, e eu declaro, Jesus Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, e nessa noite, eu te recebo no meu coração, e me abro para uma mudança radical de vida, em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite eu te peço por essas mãos erguidas, pelas pessoas que estão na internet fazendo essa oração, que eles não desistam de caminhar, que eles não desistam de dar mais um passo, que eles não desistam de crer que Tu és a cura. Sim, Tu és a cura, Tu és a cura, mas para que haja cura tem que ter dor, e Tu és o Deus que quebra, mas Tu és o Deus que faz novo. Então nessa noite eu te peço que haja restauração, que haja cura e que haja uma nova motivação para acordar amanhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Ele. Você que está na internet, eu quero te convidar a conhecer uma das nossas igrejas. Acesse o site boladeneve.com, conheça ali, veja as cidades que nós estamos, e será um prazer te receber, amém? Nunca se esqueça, a sua maior dor pode se transformar no seu maior tesouro. Não aborte o processo, deixe Deus fazer isso na tua vida. Ele não desperdiça talento. Se Ele te deu uma obra e se te deu um fardo para carregar, esse fardo não vai ser mais pesado do que suas forças. Creia nisso. Valeu, gente, Deus abençoe.